have declared a state of emergency that cannot be contained. What you see is happening now. Olá meus amigos do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai trazer vídeos. Quero ver se consigo fazer até semanalmente esses vídeos, trazendo respostas para algumas das perguntas que vocês fizerem lá nos comentários, Facebook, Twitter. Isso vai estabelecer um contato mais próximo e para tirar algumas dúvidas de vocês, que às vezes mesmo tentando responder todos os comentários lá escrevendo, fica meio complicado de responder. Tem coisa lá que eu tenho que digitar muito para responder e ficaria inconveniente. Então a gente vai escolher algumas perguntas, como eu havia falado no vídeo anterior, e trazer as respostas para vocês. E assim a gente vai ter um contato legal, certo? Eu espero que vocês gostem, que vocês aprovem essa iniciativa nossa, que eu acredito que vai dar muito certo, tá? Então, para começar, algumas das perguntas que vieram lá no YouTube e tem também uma do Facebook. Então nós temos uma pergunta aqui do Matheus Santana, tá? Lá dos comentários do vídeo no YouTube. O que você aconselharia a fazer caso acontecesse uma pandemia? Bem, Matheus, a verdade é que uma pandemia, existem várias situações aí, pode variar muito, porque depende muito do qual o risco biológico que esteja acontecendo. Um exemplo, por exemplo, de pandemia como a gripe espanhola, né, que na verdade não existia, a saúde não estava com um determinado avanço, por isso que ela fez aquele tremendo arregaço que fez, né? Ficou na história mundial. No caso, seria recomendações que se recomenda para qualquer tipo de doença, tá, viral, biológica, que esteja ocorrendo. Tá? A primeira coisa que eu acredito que é necessário nessa questão de pandemia é o cara manter a calma. Você tem que manter a calma, porque não adianta o cara correr a notícia de que existe uma doença e o cara entrar em pânico e querer tomar atitudes impensadas. Isso é inviável, tá? Isso aí, a primeira coisa é manter a calma. Aliás, para qualquer situação de risco, deve-se manter a calma, certo? Outra questão é não esperar uma cura. Você tem que se proteger. Não espere que daqui a pouco os caras vão conseguir fazer uma vacina ou alguma coisa, porque isso não vai acontecer. Tá? Para você conseguir uma vacina para algum tipo de doença leva muito tempo, meses ou até anos. Isso se for descoberta a cura ou uma vacina para algum tipo de doença. Então você tem que se proteger ao máximo. Não espere que o governo vai trazer uma cura para você, tá certo? Seguindo nessa linha de raciocínio, a questão também é manter-se informado. Uma das coisas que eu acho importante é manter-se informado, porque você tem que ter dados, você tem que ter informações, por isso que eu falo, tem que ter calma, levantar informações, para daí então você tomar medidas cabíveis, tá certo? Você não pode pegar e se omitir das notícias. Se acontece algum tipo de coisa desse gênero, pandemia, na verdade qualquer tipo de catástrofe, tá? Você vai ter muita cobertura das organizações de saúde, tá? Televisão, rádio, os meios de comunicação vão estar falando muito sobre essa situação e com certeza vão estar trazendo coisas que você pode fazer para evitar uma possível contaminação, tá certo? Então, outro ponto é a comunicação. Outra coisa, caprichar na higiene. Quando a gente fala não é só em situação de pandemia, claro que você tem que manter sua higiene, lavar suas mãos com frequência, tomar muito cuidado com coisas que possam transmitir doenças, que tenham bactérias, mas é claro que a maioria das pessoas acaba relaxando um pouco nisso aí no dia a dia, tá? Numa situação dessas, você tem que caprichar muito mais na higiene, cara. Tem que ser, como eu digo assim, nojento, né? Nojento que eu digo naquele sentido assim, você tem que ter medo de pegar em tudo, cara. Tem que, após pegar alguma coisa, álcool, desinfetar as mãos, lavar as mãos, tá? Tomar muito cuidado com objetos, porque doenças não são só transmitidas pelo ar. Você pode pegar uma doença, se você pegar uma bactéria, alguma coisa, pode ser através de mucosa, por exemplo, boca, olhos, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Então caprichar sempre na higiene, assim, 100% numa situação dessas, tá? De pandemia. Outra questão que nós podemos acrescentar também, fiz uma cola aqui porque é muita coisa, tá? Evitar agentes infecciosos. A evitar agentes infecciosos com certeza você vai ter informações sobre como esse vírus é possivelmente transmitido, como essa pandemia está possivelmente sendo transmitida. Se é pelo sangue, se é pelo ar, tudo isso. Então,
você tem que evitar agentes infecciosos. É a mesma coisa que, vamos supor que uma cidade tem um reservatório de água e esse reservatório de água acaba sendo contaminado. Muitas pessoas serão contaminadas até descobrir que o agente infeccioso é a água. Mas a partir do momento que for descoberto, você deve evitar de consumir a água que é proveniente daquele reservatório. Então você está evitando o agente infeccioso. Se é dentro disso, tá, você tem que também exercitar o distanciamento social. O que é o distanciamento social? É você evitar o contato com as pessoas, porque um dos principais transmissores da maioria de doenças que acontecem em pandemias ou coisas assim, são as próprias pessoas. A pessoa pega o vírus e acaba passando para outra, e muitas vezes até a pessoa apresentar sinais de uma doença, ela entra em contato com muitas outras. Então você não sabe que a pessoa é uma transmissora de uma doença e você acaba tendo contato com ela porque ela não apresenta nenhum tipo de sintoma. Então nessas situações você tem que exercitar, evitar o contato social. Tá? Evita aperto de mão, evita beijo no rosto, tá? Evita abraço, evita mesmo, cara, mantenha a distância, você tem que estar numa bolha plástica. Evite aglomerações, ambientes fechados com muitas pessoas, são recomendações típicas, como eu falei, de eventos que envolvem vírus, doenças transmissíveis, pandemias em si, tá? E assim, dentro desse distanciamento social, fica em casa, evita transporte público. Eu sei que é complicado falar isso, porque vamos supor, durante uma pandemia não vai parar tudo inicialmente. Todo mundo vai ter que continuar trabalhando, as crianças vão continuar indo para a escola, que eu recomendo numa situação de pandemia, não mande, tá? Porque até eles pararem, tá? Até eles pararem tudo, por causa de uma pandemia, ainda vai continuar por um tempo, tudo funcionando normal, até eles caírem em si que está acontecendo uma coisa muito grave, tá? Até as pessoas caírem em si disso. Então evita isso, tá? E use proteções, tá? Tem uma pandemia acontecendo, doença, cara, usa máscara, usa óculos se necessário, que como eu falei, tem doença que pela mucosa você pega, então pelos olhos você pode às vezes pegar uma doença. Então usa óculos, usa luva, uma boa dica para uma situação dessa, se você precisar usar luvas, tá? O látex, ele acaba prejudicando a pele se você usar com muita frequência. Põe uma luva de lã por baixo e põe uma luva de látex por cima. Sempre trocar essa luva de látex, tá? É uma boa forma de você se proteger contra pegar algum tipo de doença, certo? Outra coisa é assim, aliás, básico, tá? Óculos, máscara e luva é o principal. Se precisar, não pense que vão achar que você é louco, é melhor você evitar uma doença, tá? É melhor você evitar uma doença do que você acabar pegando pegando uma doença e transmitindo para outros. Então é melhor você usar um equipamento de segurança, que nesse caso de pandemia é isso aí mesmo, tá? Então é isso aí. A princípio, outra coisa importante que eu vou passar para você aqui, eu anotei porque é muita coisa, eu não ia lembrar de falar, tá? E preparar para paralisação de serviços. A partir do momento que for descoberto que existe uma pandemia acontecendo, um risco biológico muito alto, aí sim os serviços vão parar de vez. Então você vai ser prejudicado o serviço de alimentação, luz, água, vai prejudicar. Então você tem que estar preparado para isso, que é a preparação normal que a gente faz. Estoque, tá, de alimentos, tentar ser autossuficiente, fazendo coisas em casa que te possam manter por um bom tempo, caso tudo seja paralisado. Tá ok? Então esse é um ponto muito importante, em todos os quesitos. E assim, dentro disso, vou até passar mais coisinha rápida, porque senão a gente prolonga demais. Mantenha a quantidade de dinheiro disponível com você caso acontecer, porque bancos também fecha tudo caso aconteça alguma catástrofe. Tá? Tenha um plano de emergência com a sua família, porque se acontecer alguma coisa, geralmente a pessoa pode ter equipamento, preparação, mas tem que ter uma preparação para agir caso ocorra algumas coisas. Porque se você tem uma pandemia, existe a situação de uma pessoa ficar doente e acabar morrendo. Pode ser a pessoa responsável pela família, então a família tem que saber como agir se acontecer uma coisa dessas. Tá? É triste, mas é a realidade. A pessoa tem que saber o que fazer quando acontecer isso, se acontecer isso. Tá? Então tem água potável, alimentos disponíveis aí por um bom tempo, tenha suprimento de medicamentos essenciais, é muito importante. Não que se você apresentar sintomas de doença você vai ficar se automedicando. O certo é você procurar um médico, se for uma doença aí pandêmica, né? Você tomar medicamentos em casa não vai resolver o teu problema, tá? Então você vai procurar um médico. Mas é importante ter medicamentos, tá? Em caso de sintomas, como eu falei, apresentar alguns sintomas que são correlatos aí a pandemia que estiver acontecendo, procura um médico urgente, cara. Porque você, além de estar doente, você vai ser um transmissor daquela doença, tá?
Então eu espero que essa aqui foi uma pergunta complicada de responder, tá? Eu anotei porque eu não ia lembrar de tudo na sequência para falar, tá? Mas eu espero que tenha ajudado. Isso aqui dá um bom vídeo, tá? Talvez a gente faça um vídeo trazendo isso aqui com mais detalhes. Um abraço, viu, Matheus? Então a próxima pergunta que a gente tem aqui é do Fernando Nando, meu xará, Fernando Nando, tá? Como você se interessou por fazer cabo ou outra coisa? Foi teu pai, um amigo, etc. Aqui ele está se referindo, meu amigo Fernando, ele está se referindo, porque é o vídeo da faca lá que eu fiz o cabo, confeccionei. Na verdade, assim, eu tenho inspiração por produzir coisas, fazer coisas. Eu sou aquele tremendo do lixeiro, cara. Eu vejo um lixeiro no bom sentido. Eu vejo um objeto, alguma coisa que todo mundo acha que é lixo e eu penso que eu posso transformá-lo em alguma coisa útil. É assim, o lixo de uma pessoa pode ser o tesouro de outra. Então, um pedaço de madeira, eu sempre fui assim de fazer as coisas. E o meu pai é muito assim de fazer as coisas, sempre de meter a mão na massa e fazer. Se não sabe, aprende, erra, conserta até acertar. Eu acho que isso é uma coisa que já vem de família, meus irmãos são assim também, tá? Tem esse conceito, já está no sangue isso, tá? E eu sempre procuro aprender muitas coisas. Eu acho que você não pode ser o especialista. Quando você se torna um especialista em uma área, você acaba deixando de entender de muitas outras. Então eu acho importante você entender um pouco de cada coisa, e é isso que eu tento fazer. Tento aprender um pouco de cada coisa para que eu possa realizar vários tipos de serviço e que fiquem a contento e fiquem bem feitos. Então, é muito questão de aprendizado. É gosto por fazer as coisas. Para mim é uma terapia quando eu pego alguma coisa e vou mexer com ela. Mesmo que o resultado final não fique muito bom, depois eu tento aprimorar, mas eu sempre tento fazer. Tá certo? Então é isso aí, tá? Um abraço para você também, meu xará Fernando Nando. Outra pergunta que nós temos aqui é do Gustavo Salles, tá? Como você formou a ideia que nós, entusiastas de práticas de aventura, temos de estar atento a questões de sobrevivência, sobre possíveis catástrofes, enfim, estar em alerta com o código de cores de Cooper, como começou a sua trajetória? Na verdade é o seguinte, eu sou, como você mesmo falou, entusiasta, eu comecei como entusiasta como todos vocês. Antes mesmo de pensar em fazer um canal, tá? Eu peguei e assisti muitos canais e sempre estou assistindo para obter conhecimento, porque se tem uma coisa que é real é o seguinte, ninguém sabe de tudo. Um instrutor de sobrevivência, por exemplo, ele não vai saber tudo de sobrevivência, ele sabe muito sobre, mas não vai saber tudo, ele sempre vai ter coisa para aprender também. Então, assim, eu venho aprendendo com o decorrer do tempo. O que eu tive em mente de começar a ser um preparador, um sobrevivencialista, são os perigos, cara, são coisas do dia a dia, do cotidiano. Você vê pessoas sequestradas, você vê assassinatos, você vê roubo, vê homicídio, vê catástrofes naturais acontecendo, coisas que não aconteciam, por exemplo, aqui no estado do Paraná, como furacões, nós tivemos 2, certo? E não aconteciam, tá? Em Santa Catarina teve aquele tornado, foi, né, que pega no litoral, lá fez um arregaço, né? Não tinha, e de uma hora para outra começou a acontecer, porque o clima está todo mudando. E se a gente ficar antenado das informações, a gente sente a necessidade de começar a agir. E eu sempre adorei ser autossuficiente, cara, até por gostar de fazer as coisas. Então, além de ser fã de ser autossuficiente, eu sei que eu posso ter alguma chance me preparando contra diversas situações que podem me prejudicar a mim ou a minha família, tá? Então, acho que o princípio, a minha trajetória vem de algum tempo atrás, antes mesmo de fazer vídeo, eu era só um entusiasta, né? Hoje eu tento me aperfeiçoar cada vez mais dentro dessa área de sobrevivência em todas as áreas, porque todo conhecimento é importante, tá? A engenharia é importante para a sobrevivência, assim como a medicina, assim como a área da ciência, todas elas são importantes, então é bom você saber um pouco de cada coisa, e eu tento fazer isso. Então assim eu vou me aperfeiçoando e nunca vou ser o cara mais perfeito ou, desculpa o palavreado, fodão da sobrevivência, porque não existe esse cara, tá? Ele não nasceu ainda. Todo mundo tem que aprender e tem a necessidade diária sempre de estar aprendendo uma coisa nova, tá? Aliás, isso é a única coisa que a gente pode levar, que não é equipamento, que numa situação a gente pode estar sem nada na mão, mas o conhecimento vai ajudar muito, tá certo? Então espero ter respondido. Se eu fiquei devendo alguma coisa aí, você me pergunta depois, tá certo, Gustavo? Um abraço para você também. Outra pergunta que nós temos aqui, não é uma pergunta, é uma afirmação, eu coloquei porque eu achei engraçado. O Andrew Montelli colocou aqui, o cara parece o Walter White, say my name. O Walter White é aquele cara lá do Breaking Bad, do seriado, não sei, vocês acham que parece? Ó,
meio que esse bigode de ator pornô dos anos 70? Eu acho que não, hein, Andrew? Mas é um prazer ser comparado, porque, como eu falei, eu já fui comparado com o ator pornô dos anos 70, por causa do bigode. Já fui comparado com aquele lutador de luta livre, esqueci o nome dele agora, tá? Mas o pessoal já deve ter visto, que já tá um senhor já. Mas nunca comparado com o Walter White. É um prazer ser comparado com ele, que ele é um ator muito talentoso. Valeu, viu? Um abraço, Andrew. E outra pergunta que nós temos aqui, do Leonardo Faria. Queria saber um pouco sobre o seu conceito básico em relação a lâminas e qual o conjunto que você costuma usar quando vai praticar suas técnicas. Bem, nessa parte de técnicas, viu, Leonardo, é o seguinte, eu sou um sobrevivencialista urbano, só que assim, eu tento ser o mais completo possível, sempre vendo também dicas mateiras, então não evito, se eu tiver a possibilidade de fazer uma atividade mateira, eu faço também. Tá? Mas assim, o que eu tenho de conceito de lâminas é assim, para mim não adianta você ter a lâmina mais, primeiro não adianta você ter o equipamento, a lâmina mais top do mundo e você não saber usar, começa por aí. Então você tem que saber o que você está fazendo, você tem que conhecer a ferramenta, não é só lâmina, para qualquer ferramenta, você tem que conhecer a ferramenta que você está usando e você tem que entender as limitações dela. Tá? Quanto à questão do equipamento, da lâmina, eu não gosto de lâminas muito duras, tá? Por exemplo, aços muito rígidos que eles vão dificultar a afiação. Eu prefiro meio termo. Eu prefiro lâminas de 1040, 1045, 1070, porque se eu tiver numa situação para fazer a afiação, digamos assim, uma situação de emergência e de sobrevivência, por exemplo, e eu tenho que afiar uma lâmina, se ela for muito dura, ela vai dar muito trabalho para ser afiada. Então eu prefiro uma lâmina boa, de uma dureza boa, que na verdade o que manda muito nessa situação é a têmpera e o revenimento, que vai falar muito sobre a qualidade da lâmina, tá? Então, o equipamento que eu uso é um equipamento básico. Eu não tenho lâminas de 600 pau, não tenho isso não, cara. O meu equipamento ali, a faca mais cara que eu tenho, acho que é 55, 60 reais, tá? A faca mais cara que eu tenho. E é uma faca que eu uso há muito tempo, tá? E eu surrei muito essa faca. E ela tá até hoje comigo, por quê? Porque eu sei trabalhar com ela e eu sei até onde ela aguenta, tá? Eu sei a limitação dela. Então você vai encontrar lâminas que, corta uma corrente, tá? Mas eu tenho para mim assim, que, aliás, para mim e palavras de alguns cuteleiros, que lâminas, quando eles cortam a corrente lá, é para mostrar que a lâmina é dura, tem qualidade, não que ela foi feita para isso, tá? Então, se você ficar cortando corrente com uma faca, provavelmente você vai acabar com o fio dela e como eu falei, como o aço é muito duro para afiar, vai te dar um baita de um trabalho. Então eu gosto de ferramentas que eu possa, uma lima e uma pedra resolva o problema, tá? Nesse quesito de lâminas, tá? Na parte do equipamento que eu costumo usar, depende muito do que eu vou fazer. Mas geralmente, assim, o meu set de ferramentas é um canivete, tá? Um canivete bom, que é para mim usar no dia a dia. Uma faca muito boa, tá? Uma faca boa para trabalhar. Um machado, um facão e uma pá de trincheira. Esse é meu equipamento. Até eu vou pegar, eu vou colocar na edição aqui, uma foto de alguns dos meus equipamentos, tá? Você vai ver que são equipamentos simples e, cara, eu uso esses equipamentos e, olha, não tenho problema nenhum. Perfeitamente faço os trabalhos, não me deixam na mão e estão aguentando o perrengue até hoje, tá? Então eu vou colocar aí o set para você ver das minhas ferramentas. Só que eu não levo todas. Depende do que eu vou fazer, eu levo uma. Depende do que eu vou fazer, eu levo outra, tá? Mas no caso de um pega para capar, de um né, que vamos dizer que deu uma crise, e eu tenha que sair, me evadir do local e carregar coisas comigo, cara, com certeza eu vou levar o machado, é uma das coisas que eu vou levar, a faca, com certeza, tá? Então a faca, o machado e provavelmente, se eu conseguir, eu levo um facão e se eu conseguir, eu levo a pá junto, porque eles são pequenos e leves. Nem que fique um pouco mais pesado, a minha bob, por exemplo, mas eu vou levar eles comigo, tá? E para um camping, nem se fala. Se eu puder, eu levo todas também, tá? É um set que eu não abro mão. É um peso que vale a pena carregar, tá? Um abraço para você, Leonardo. Espero que eu tenha deixado claro essa parte. Como eu falo para todos aqui, tá? Qualquer coisa que eu fiquei devendo, vocês me perguntam de novo depois e eu respondo vocês no próximo vídeo, tá certo? E, por último, aqui uma pergunta do Leandro Jesus, que foi via Facebook, tá? Por que existem poucos, praticamente zero, bunkers no Brasil? Até ele colocou aqui, eu acho que eles são, né, melhores do que um quarto do pânico. O bunker é mais protegido e mais espaçoso e pode adicionar uma porta a mais. Assim que eu entendo bem. Leandro Jesus é assim. Bunker no Brasil, é complicado você falar em bunker. Porque, primeiro por situação financeira. Dificilmente, para você construir uma casa, por exemplo, custa uma nota. Sei disso por
conta própria que eu fiz, como eu falo para todo mundo, eu construí minha casa, nem terminei ainda e foi gasto muito dinheiro em cima. Uma casa, parede simples, coluna simples, sem materiais assim para aguentar, igual um bunker, por exemplo. Então, para você construir um bunker, cara, vai muita grana. Então você tem que ter grana, você tem que ter espaço disponível para isso, o que em perfil assim urbano é muito difícil, cara. É só você olhar as cidades, está todo mundo amontoado. Tá todo mundo amontoado. Então, para você ter espaço para fazer isso é complicado. Pensa, se eu for fazer um bunker subterrâneo, por exemplo, lá enfiar um container embaixo da terra, se eu tiver quintal para isso, se eu for fazer isso, eu vou fazer uma movimentação no terreno, cara, que tem que ter um determinado cuidado que vai abalar toda a vizinhança em volta, vai afetar os terrenos em volta. Então, é tudo um conjunto de coisas. Então, acho que dificulta muito. Além de nós não termos tantos sobrevivencialistas no Brasil, somos uma boa quantidade, mas não somos assim igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem muito mais, que é onde surgiu todo esse conceito. Também tem esse quesito financeiro, tá? Então o pessoal recorre muito ao quarto do pânico, por quê? Porque você já tem a tua casa, ela já está de pé, então você reforçar a segurança dela é o melhor caminho para quem não pode fazer um bunker, tá? Eu, por exemplo, não tenho um bunker. Especificamente, o que eu procuro fazer reforçar a minha casa. Como eu falei, estou construindo ela, então se eu puder fazer coisas que dificultem, porque nada é barreira, tá? Para você ser invadido, não tem como você deixar a tua casa impossível de ser invadida. Possível é. Você não cria barreiras, você cria limitações que dificultem, tá? Uma invasão, uma coisa assim. Então, o pessoal recorre às casas, a melhorar as suas casas, a segurança das suas casas, eu vejo assim, tá? E a questão do bunker é isso. Eu também concordo que o bunker é muito melhor, cara. Se eu pudesse ter um bunker, nossa, pode ter certeza que eu teria e eu faria. Mas, por exemplo, eu, no meu terreno onde eu construí, eu não tenho possibilidade de fazer. Se eu quiser fazer em outro lugar, eu teria que comprar um terreno. Vamos supor, eu vou fazer um bunker retirado. Eu vou ter que comprar uma chácara, tá? Fora a parte burocrática. Porque, na verdade, se você for mexer no teu terreno e mexer na casa, na estrutura da casa, você tem que ir na prefeitura, entrar com papelada de obra, você tem que apresentar uma planta da modificação, entendeu? Então você vai apresentar uma planta de um bunker, você vai ter que, eu acho até que tem que justificar aquilo, né? Não digo justificar, mas pensa, chegar para o engenheiro e falar, olha, eu quero o projeto de um bunker, vou enfiar uma caixa embaixo da terra, uma caixa de metal. É bem estranho, né? Então tem esses detalhes. E se você quiser fazer as margens da lei, como eu falei, retirado, você vai ter gastos aí com a estrutura toda. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Só quem tem poder aquisitivo para isso e para gastar por uma coisa que ele não vai usar no momento, tá? Então acho que isso que dificulta muito a vida de todo mundo, certo? Então, mas concordo que o bunker é muito mais, tá? Relativamente muito mais forte e protegido do que um quarto do pânico ou uma casa com proteções, com barreiras. Mas é assim, se você não pode ter um bunker, cara, reforça a sua casa e desce lenha, tenta reforçar, deixar o mais protegida possível, tá? Então é isso. Um abraço para você, tá, Leandro? Então é o seguinte, gente, essas foram as perguntas de hoje do vídeo. Ficou mais extenso, mas eu não ligo para isso, porque é um vídeo para respostas, então se é para ser esclarecedor, essa que é o motivo. Imagina se eu fosse escrever tudo isso lá nos comentários do YouTube, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like lá, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha esse vídeo para ajudar o canal a desenvolver, tá? Isso ajuda muito, cara. A gente, não existe uma cobrança para assistir, não Netflix, ninguém paga para assistir, mas então uma coisa que não custa nada para ninguém é dar um like, uma compartilhada. Comentários, coloca aqui nos comentários, se você tem perguntas, coloca aqui que a gente vai colocar para o próximo vídeo, tá? As melhores perguntas aí a gente vai colocar para o próximo vídeo. Então eu vou ficando por aqui, cheio de lenga-lenga, que o vídeo já ficou extenso, é um vídeo simples, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo do canal Sobrevivente Urbano. Até mais!